ensinam-nos a medir a segurança em tijolos. Acreditamos que a liberdade começa onde termina a dívida. Mas, por trás desse gesto tão celebrado e frequentemente repetido, talvez se esconda o eco discreto de um erro que ninguém ousa questionar. Quitar rapidamente a casa pode parecer um objetivo nobre, mas e se isso for uma prisão, disfarçada de segurança? Avançamos pela vida com a crença de que o teto sobre nossas cabeças deve estar livre de dívidas, que o último pagamento representa o primeiro verdadeiro suspiro. Mas e se esse suspiro for justamente o que sufoca o teu potencial? E se, na busca pelo conforto, estivermos perdendo nossa capacidade de crescer, construir, multiplicar? Isso não é um convite para continuar endividado, é um convite para refletir, para olhar para o que ninguém nunca te disse, aquilo que os ricos compreendem, mas que os demais seguem cegamente. Porque no jogo do dinheiro, são muitas vezes aqueles que se sentem seguros que perdem primeiro. Quantas vezes você sacrificou sua liquidez só para ter a sensação de estar fazendo a coisa certa? Quantas vezes você trancou seu dinheiro numa casa enquanto seus sonhos sufocavam? Diga-me, você já sentiu isso? Essa sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim sentir que falta algo profundo dentro de você? Hoje, vou revelar algo que ninguém tem coragem de dizer. Algo que pode transformar para sempre sua relação com o dinheiro. Você vai ouvir uma verdade que pode te desestabilizar, mas também pode te libertar. Porque, às vezes, é preciso desaprender o menos para poder viver com o mais. Capítulo 1. A ilusão da paz. Quitar a casa rapidamente é como uma medalha, uma voz reconfortante que diz: você fez a coisa certa. Mas por trás desse calor esconde-se um preço invisível, a estagnação. O dinheiro que poderia gerar riqueza está enterrado no concreto. Não há nada de errado em querer segurança. O problema é que muitas vezes confundimos segurança com imobilidade. E no mundo das finanças, imobilidade é veneno. Você já sentiu isso? Essa falsa sensação de paz que vem com a ausência de dívidas, mas que te deixa vazio, paralisado por dentro? Se você já viveu isso, escreva nos comentários. Capítulo 2. Dinheiro que não se move, morre. O dinheiro não foi feito para ficar parado. Foi feito para circular, para nutrir ideias, financiar sonhos. Se ficar congelado por muito tempo, ele enfraquece, perde-se no silêncio do que poderia ter sido. Pense no dinheiro como na água. Quando flui, purifica, nutre, transforma. Mas quando estagna, apodrece, perde a vida, torna-se um pântano de oportunidades perdidas. É exatamente isso que acontece com a poupança nunca investida, com o capital usado apenas para quitar dívidas, com o dinheiro preso em tijolos que não geram retorno. Uma casa completamente quitada soa bem, cheira a conquista, vitória, ao famoso "você conseguiu". Mas também pode marcar o início de uma estagnação financeira silenciosa. Porque, enquanto seu capital dorme dentro dessas paredes, o tempo continua passando. E o tempo, no mundo do dinheiro, é ou o seu melhor aliado ou o seu pior inimigo. Cada euro que não se move é um euro que não trabalha por você, não gera juros, não se multiplica, não abre portas. Um euro imóvel pode trazer tranquilidade, mas raramente traz liberdade. E sem liberdade, as finanças tornam-se um fardo, disfarçado de segurança. É fácil cair na armadilha de acreditar que quitar tudo é sempre o melhor. Mas a verdadeira pergunta é: aquilo que você quitou ainda te serve? Ou está apenas ali, decorando seu orgulho, enquanto as oportunidades passam diante dos seus olhos? Escreva a palavra fluxo nos comentários se essa ideia tocou sua alma, se você já sentiu que o dinheiro só vive quando está em movimento. Capítulo 3. O verdadeiro valor da liquidez. Liquidez é a capacidade de respirar fundo em meio à tempestade. É saber que você pode se mover em qualquer direção, não importa o que aconteça. É poder dizer sim sem medo e não sem culpa. É poder ajudar, aproveitar oportunidades ou enfrentar crises, porque seu dinheiro não está enterrado, ele está disponível.
Muita gente se orgulha de ter quitado o financiamento da casa. E sim, isso pode ser uma conquista. Mas também pode ser uma porta que se fecha. Porque se você transforma todo o seu capital em tijolos, você o congela. Você o transforma em algo que só poderá usar com esforço, vendendo, perdendo valor, gastando tempo. Imagine que você tem 200 mil euros, mas não pode tocá-los. Eles estão na sua casa. E enquanto isso, surge uma oportunidade única, um investimento estável, um negócio promissor, uma chance de renda passiva. Mas você não pode aproveitá-la, porque o seu dinheiro está lá, mas não aqui. Liquidez é presença, é capacidade de ação, de adaptação. É a diferença entre sobreviver e prosperar. Entre ter valores e ter utilidade real. Entre quitado e preparado. Não é errado quitar a casa, mas fazê-lo cedo demais pode congelar o seu poder. Pode tirar sua capacidade de reagir. E num mundo que se move tão rápido, tempo de reação é tudo. Isso já aconteceu com você? Você já precisou agir, mas seu dinheiro estava bloqueado? Conte nos comentários. Talvez sua história ajude a dar voz ao que tanto sentem em silêncio. Capítulo 4. Os ricos não pagam desse jeito. Existe uma grande diferença entre ter dinheiro e saber usá-lo com inteligência. E essa diferença se revela nos detalhes. Por exemplo, na forma como pessoas ricas lidam com seus imóveis. Enquanto a maioria das pessoas quer quitar a casa o mais rápido possível, os ricos fazem o oposto. Eles usam o imóvel como alavanca. Eles compreendem uma verdade poderosa. Se você pode conseguir um empréstimo com juros baixos e, em vez de investir todo o seu dinheiro na casa, você aplica esse valor em ativos que rendem mais, então está fazendo seu patrimônio crescer. Você está usando a dívida com inteligência, não como um fardo, mas como uma ferramenta estratégica. Não se trata de nunca pagar, trata-se de não pagar antes da hora, especialmente se esse dinheiro pode render em outro lugar. Enquanto uma pessoa luta para entregar seu último centavo ao banco, outra deixa esse mesmo centavo trabalhar em um investimento que retorna 10 vezes mais. Essa é a diferença de mentalidade. Isso não é ganância nem truque, é estratégia. É a compreensão de que cada real tem um potencial enorme, mas somente se você permitir que ele circule, se multiplique e produza. Uma dívida barata e bem gerida pode ser um trampolim. Uma dívida mal administrada é uma armadilha. A chave está em como você a utiliza. Os ricos não pensam apenas em termos de posse, eles pensam em termos de fluxo de caixa. Não no que possuem, mas no que seus ativos geram. Aquilo que para a maioria das pessoas é o objetivo final, uma casa quitada, é para eles apenas o ponto de partida. Comente mentalidade de abundância se você está pronto a OPA para mudar sua visão sobre o dinheiro. Porque às vezes a verdadeira mudança não está na renda, mas na forma de pensar. Capítulo 5. O preço da segurança. Desde pequenos, nos ensinaram que a segurança é o objetivo máximo. Um emprego estável, uma casa quitada, dinheiro guardado para emergências. E crescemos acreditando que estar seguro significa que tudo está certo. Mas você já se perguntou o que está sacrificando em nome dessa segurança? Às vezes, a segurança custa o seu crescimento. A gente se apega ao que conhece, ao que não machuca, ao que tem pouco risco e não percebe que está fechando portas. Dizemos que não investir é prudente, que deixar o dinheiro parado é protegê-lo, que gastar demais é irresponsável. Mas muitas vezes, esse comportamento é guiado pelo medo. Buscar segurança não é errado, é humano, natural. Mas se essa busca está te impedindo de crescer, de criar, de evoluir financeiramente, então talvez essa segurança seja apenas uma bela gaiola dourada. Um abrigo com grades invisíveis. A verdadeira segurança não está em ter tudo pago, está em saber reconstruir se for necessário. Está na educação financeira, na clareza mental e na visão de longo prazo. Não se trata de enterrar seu dinheiro por medo, mas sim usá-lo como uma semente a ser plantada. Quem apenas economiza não cresce. Quem só paga dívidas não constrói liberdade. O equilíbrio está na sabedoria. Isso me traz paz interior ou me limita?
É prudência ou medo disfarçado de razão? Você já escolheu a segurança e perdeu uma oportunidade? Compartilhe sua história nos comentários. Talvez ela toque alguém que está se sentindo exatamente assim agora. Capítulo 6. Sua casa não é um ativo. Nos ensinaram que ter a casa própria é o maior símbolo de sucesso, o objetivo final, o refúgio seguro. Quando você tiver sua casa, tudo ficará bem, diziam. Mas, do ponto de vista financeiro, sua casa pode não ser o ativo que você pensa que é. Robert Kiyosaki foi direto, e ele estava certo. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que tira. E por mais difícil que seja admitir, sua casa, aquela que você tanto ama, é uma fonte constante de despesas. Impostos, manutenção, reformas, seguro, a lista nunca acaba. Isso não significa que você não deva ter uma casa. Claro que sim. Uma casa traz estabilidade e segurança, faz parte da sua identidade. Mas é importante não confundir emoção com finanças. Uma casa pode oferecer paz, mas não necessariamente retorno financeiro. E se todo o seu capital está preso dentro dessas paredes, ele não pode trabalhar por você. Muita gente dedica toda a sua energia para quitar a casa. Mas essa casa não gera retorno, não cria fluxo de caixa, não constrói liberdade. O paradoxo é que essas pessoas se sentem donas, mas vivem limitadas. Porque quando surgem oportunidades, falta liquidez. Quando surge uma emergência, não há colchão financeiro. E quando é hora de crescer, falta impulso. A mentalidade do investidor é diferente. Ele observa, calcula, separa o valor emocional do valor financeiro. E, acima de tudo, toma decisões com base no longo prazo, não na gratificação imediata. Se isso te fez ver sua casa de uma maneira diferente, comente verdadeiro ativo. Talvez hoje seja o dia em que você comece a olhar para suas finanças com mais consciência. Capítulo 7. O custo das oportunidades perdidas. Existe um tipo de custo que não se vê, mas que se sente. Ele não aparece nas faturas nem nos extratos bancários. E, no entanto, pode minar silenciosamente o teu futuro. O custo das oportunidades perdidas. Cada euro extra que colocas no teu empréstimo imobiliário, cada investimento que evitas por medo, cada poupança que fica parada numa conta de baixo rendimento, tudo isso representa oportunidades desperdiçadas. Esse dinheiro poderia ter gerado juros, produzido uma renda passiva, pago dividendos. Mas se o destinas a um único objetivo, como quitar rapidamente tuas dívidas, ao mesmo tempo fechas a porta ao crescimento. O mais irônico é que muitos acham que estão fazendo a coisa certa. Pagam mais do que o necessário, trabalham mais, se consideram responsáveis. E, de certo modo, estão certos, mas muitas vezes agem de forma ineficaz. Porque, enquanto eliminam um empréstimo de 20 anos com uma taxa baixa, perdem o que esse capital poderia ter rendido durante o mesmo período se investido de forma inteligente. É como regar uma única planta enquanto o resto do jardim seca. As dívidas nem sempre são o inimigo. A estagnação financeira é. A falta de questionamento nas nossas decisões. A ausência da pergunta essencial: o que mais eu poderia fazer com esse dinheiro? O problema das oportunidades perdidas é que elas não deixam cicatrizes visíveis. Só aparecem anos depois, quando olhas para trás e percebes o que poderia ter sido se apenas tivesses pensado de forma diferente. Já te aconteceu isso? Aquela sensação de ter feito certo com o teu dinheiro, mas sem nenhuma recompensa real? Compartilha a tua história nos comentários. Talvez sejas a inspiração que alguém precisa neste exato momento. Capítulo 8. Investir é melhor do que quitar dívidas. Imagina que tens 100 mil euros nas tuas mãos, o fruto de anos de trabalho, sacrifícios e disciplina. E agora estás diante de uma encruzilhada. Poderias usar esse dinheiro para quitar a casa e dormir tranquilo, sem dívidas. Ou poderias plantar esse valor como uma semente em um solo fértil de investimentos. A maioria das pessoas escolhe a primeira opção, não porque seja melhor, mas porque parece mais simples, mais rápida, mais segura. No entanto, o dinheiro tem a sua própria linguagem, e essa linguagem é o movimento. Congelá-lo, trancá-lo entre as paredes de um imóvel quitado, vai contra a sua natureza.
Mas se o deixa circular, se o faz trabalhar por ti, ele começa a dar frutos. Se investires esses 100 mil euros com um retorno de 8% ao ano, não só cobre os juros do empréstimo, como também cria uma fonte de rendimento que te paga até enquanto dormes. Este capítulo não fala apenas de números, ele fala de visão, de entender a diferença entre estar sem dívidas e estar financeiramente livre. Porque podes não ter dívidas e ainda assim não ter nada, nenhum fluxo de caixa, nenhum efeito de alavancagem, nenhuma ferramenta financeira. O medo nos empurra a quitar, o crescimento nos convida a investir, e essa decisão molda a história que contarás daqui a alguns anos. Será uma história de segurança ou uma história de expansão? Uma história de prudência ou de abundância? Não se trata de brincar com fogo. Trata-se de acender a tua própria tocha, de aprender, de te educar, de saber onde e como investir. Porque a ignorância, muitas vezes, custa mais caro do que qualquer taxa de juros. Se esta mensagem tocou o teu coração, se sentes que está na hora de multiplicar em vez de pagar por medo, deixa um comentário com as palavras "Eu escolho o crescimento" e abre a porta para uma nova jornada financeira. Capítulo 9. Quando a urgência bate à porta. Muitas pessoas consideram seu maior sucesso financeiro o fato de terem quitado completamente a casa própria. E isso não é algo ruim, até o dia em que a vida vira todos os planos de cabeça para baixo. Um acidente, uma doença, uma perda repentina. E então você percebe, não dá para hipotecar uma parede para pagar uma cirurgia. Não dá para vender um quarto da casa para lidar com uma emergência. A solidez da sua casa não garante que você tenha a liquidez necessária. Uma casa quitada é um ativo imóvel. É bonito? Sim. Transmite segurança? Com certeza. Mas em tempos de crise, não é a construção sólida que te salva, e sim o acesso rápido ao dinheiro, a flexibilidade e uma estratégia clara. O que realmente te protege é um plano, não apenas um teto sobre a cabeça. A verdadeira prudência não está apenas em ter tudo pago, está em ter uma rede de segurança, uma reserva de emergência, um fundo de proteção, um plano B que não dependa de vender seu bem mais precioso ou de contrair dívidas em meio ao pânico. E essa rede de segurança não é feita de tijolos, mas de clareza mental. E se você colocasse sua poupança não em um imóvel, mas em um investimento líquido, seguro e acessível? E se, em vez de fechar portas, você mantivesse sempre uma janela aberta, exatamente no momento em que mais precisasse? Isso não é uma crítica ao desejo de viver sem dívidas. É um convite para reconhecer que a vida nem sempre segue o roteiro previsto e que a prudência, às vezes, significa escolher o caminho mais desconfortável, mas também o mais inteligente. Se um dia você acreditou que sua casa quitada era sua melhor proteção e agora entende que a liquidez é tão importante quanto, deixe um comentário com as palavras "preparado com clareza". Sua história pode ajudar alguém a mudar de direção a tempo. Capítulo 10. A psicologia do controle. E se a urgência de quitar sua casa o mais rápido possível não vier de uma lógica financeira, mas de uma necessidade emocional? E se, no fundo, todos estivermos buscando apenas uma coisa, controle, em um mundo que parece muitas vezes caótico? O desejo de estar livre de dívidas pode parecer racional, mas às vezes nasce de uma ferida mais profunda, de uma necessidade de segurança, de previsibilidade, de um desejo de se agarrar a algo sólido. No entanto, o dinheiro, assim como a vida, não responde bem a mãos cerradas. Ele flui melhor entre mãos abertas, sábias e estratégicas. Quitar o financiamento do seu imóvel muito rapidamente pode te dar a sensação de controle. Mas e se esse mesmo controle também fosse uma prisão? E se, ao eliminar suas dívidas, você também esteja fechando as portas para o crescimento, os investimentos e a liquidez? E se você estivesse tão obcecado com o objetivo de se livrar das parcelas que deixasse de enxergar cada nova oportunidade? Dominar o dinheiro não significa fugir dele, mas sim entender como ele se move, como ele se multiplica, como ele se adapta. Em vez de temê-lo, você o transforma em seu aliado.
Talvez o objetivo não seja ter tudo, mas sim fazer bom uso daquilo que você tem. Parar de tentar controlar tudo e aprender a conduzir conscientemente o seu caminho financeiro. Porque a liberdade não vem do fato de não dever nada, mas da capacidade de escolher livremente a qualquer momento. Se você já sentiu que seu desejo de eliminar dívidas vinha mais de uma emoção do que de uma estratégia, deixe um comentário com as palavras "Eu escolho liderar com poder". Você não está sozinho. O importante é que agora você tem plena consciência disso.